Boa noite, eu sou a Carolina Padilha, eu sou aqui de São Paulo e eu estudei no Dante Alighieri. Durante o ensino médio, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa e eu trabalhei por 2 anos no Instituto de Biociências aqui na USP. Lá eu desenvolvi um projeto pesquisando o efeito da atividade física sobre a maneira que as mitocôndrias estavam dispersas dentro do neurônio no decorrer da doença de Parkinson. E desenvolvendo esse projeto, tive o contato com diferentes pesquisadores, participei de feiras de ciências conhecendo jovens engajados em pesquisa também, e foi por meio desse contato com esses jovens e com essas feiras que eu conheci a experiência do Weissman. E aí eu sabia que eu queria aplicar. Eu me inscrevi por meio da seleção online, escrevendo as redações, e como a Regina comentou, foi uma experiência meio traumática quando eu descobri que eu entrei, mas quando a gente foi lá em julho, lá em Israel, foi uma experiência incrível. Nós visitamos Israel, tanto Jerusalém, Tel Aviv, vários lugares culturalmente, historicamente muito ricos, que foi muito interessante. Assistimos palestras de professores do Instituto, que foram muito legais também. Conhecemos jovens do mundo inteiro, com interesse de pesquisa, com essa paixão que tiveram discussões tanto sobre ciência, tanto sobre política, sobre história, que foram muito legais também. Mas algo que muito me marcou foi o contato dentro do laboratório com o mentor e com o meu grupo, meus colegas que vieram também de outros países que estavam trabalhando no projeto junto comigo. Aqui em São Paulo, eu desenvolvi um projeto individual. Então, era minha responsabilidade de fazer o projeto ir para frente, ler os trabalhos, buscar sanar minhas dúvidas, e isso caía sobre mim. Mas lá, em Israel, eu fiz parte de um projeto com mais outros 3 alunos. Nós chegamos em Israel de madrugada. E no dia seguinte, a gente já ia começar a trabalhar. Então, eu já cheguei muito cansada. E já fomos direto para o laboratório. E lá eu conheci meus colegas de trabalho, que eram a Annalyn, o Benjamin e o Shuei. E o meu mentor era o Ione. E assim que a gente chegou, a gente tinha feito as leituras preliminares do projeto, mas a gente foi conversar sobre a base teórica do projeto. E a gente achava que a gente tinha entendido alguma coisa do que estava acontecendo. Mas a velocidade e a profundidade da informação era tão rápida que rapidamente a gente percebeu que a gente não tinha entendido nada. E a gente saiu daquele dia cheio de dúvidas. E andando pelo Instituto Weizmann, todos nós muito confusos, a gente encontrou uma área que acabou sendo nossa, que eram umas fontes. Eu não encontrei uma foto real, só está representando. Mas toda vez, depois do laboratório, a gente saía, sentava lá nas fontes e discutia aquele dia de trabalho, o que a gente tinha tido de dúvida e o que a gente não tinha tido de dúvida. E a gente comprou sorvetes porque estava muito calor, sentamos nas fontes e começamos a perguntar tudo que a gente não tinha entendido e tentar compartilhar tudo que a gente tinha entendido. Então, eu tinha uma experiência no laboratório, um conhecimento experimental que eles não tinham ainda tido esse contato. Eu expliquei para eles aquilo que eu sabia. Mas algum conhecimento teórico que eu ainda não tinha estudado antes, eles me explicaram também. E a gente tentou consolidar mais a base teórica que a gente tinha, para voltar, então, no dia seguinte, entendendo um pouco mais. Mas, de novo, apesar de a gente entender um pouco mais do projeto, a gente rapidamente foi derrubado por uma quantidade enorme de informações e ainda saímos muito confusos. Só que dessa vez a gente tinha um pouco mais de clareza do que a gente não tinha entendido. Então, quando a gente foi de volta para as fontes, eu peguei meu caderninho e a gente foi anotando tudo que a gente tinha de perguntas. Porque se você não sabe realmente quais são as dúvidas, nenhuma resposta vai servir para você. Então, a gente anotou tudo aquilo que a gente tinha de dúvida e no dia seguinte, a gente chegou lá no laboratório e foi a gente que bombardeou o Ione aquele dia. A gente fez todo tipo de pergunta que a gente podia imaginar e ele ficou rapidamente surpreso. Ele ficou muito feliz que a gente tirou esse tempo do nosso dia, sentou e tentou discutir, e ele foi super pronto para responder as perguntas e sanar nossas dúvidas. E esse foi a dinâmica que a gente teve no laboratório durante essas 3 semanas, sempre tentando se ajudar, tentando perguntar para ele o que a gente não sabia, mas principalmente voltando para as fontes, tentando desconstruir aquilo que a gente tinha aprendido e tentar aprender junto ao longo dessas semanas. Mas o que a gente fez? A minha área foi de trabalho de imunologia, então a gente estudou leucemia e a gente fez uma análise genética. Então a gente queria tornar mais eficiente a edição genética de genes que já foram relacionados com o desenvolvimento de uma doença específica, que é a leucemia linfóide aguda. É um tipo de câncer relacionado com o sistema imunológico. E tem várias alterações genéticas que estão associadas com o desenvolvimento desse tipo de câncer. Um deles é no spliceossomo. O que é o spliceossomo? É um mecanismo celular que garante que a célula funcione corretamente, mas ele ajuda na expressão de proteínas. Então, para que as proteínas sejam expressas dentro das células, elas precisam do RNA mensageiro, só que
além da informação que precisa para imprimir essa proteína, ela contém algumas informações que não são necessárias. E, para isso, a célula tem um mecanismo para tirar isso. Então, como ele vai mostrar aqui, a célula tem esse mecanismo para tirar essa parte toda laranja que não é necessária. Mas, quando esse mecanismo está funcionando direito, ele acaba fazendo uma fila de RNA que não é correta, ela não expressa as proteínas corretamente. E tem um defeito relacionado a isso nesse tipo de câncer. Num gene que codifica mecanismos relacionados a isso. E a gente queria encontrar uma melhor maneira de edição genética nessa área para conseguir fazer essa edição para criar células para estudar essa doença especificamente. Mas poderia ter aplicações futuras considerando essa doença que ainda não tinham sido previstas pelo laboratório. Mas o que a gente queria fazer? Tem esse método de edição genética que chama o CRISPR, que ele tem esse mecanismo que ele corta um filamento de DNA para fazer essa edição, mas ele se guia por esse RNA guia, que ele compara essas bases nitrogenadas e vê por similaridade e tenta encontrar a parte específica que está procurando. Então, se eu queria encontrar um gene do spliceossomo, eu tinha que encontrar o RNA guia que era mais similar com a área que eu estava encontrando, para tentar editar essa porção específica do DNA, porque eu não queria editar outra. Então, a gente separou 11 guias que a gente achava que tinha similaridade com o que a gente queria encontrar. A gente fez pelo método do CRISPR, a gente fez uma série de estudos, mas nenhum dos 11 guias funcionou. Para a gente considerar que ele tinha funcionado, ele precisava editar 20% da nossa amostra. Mas o máximo que a gente conseguiu foi 5%. A gente tem algumas hipóteses experimentais de por que isso pode ter acontecido, que o nosso mentor ia tentar de novo para tentar encontrar realmente esses guias, ou talvez tentar outros guias futuramente. Mas a experiência em si, mesmo com esse resultado, foi muito interessante, porque nós realizamos experimentos muito, muito diferentes, alguns experimentos que eu nunca tinha feito antes. E a experiência no laboratório foi muito legal. E esses são meus personagens. Além disso, a gente conhecemos pessoas incríveis. E conhecemos lugares muito interessantes. E essa troca cultural também foi muito rica. Por isso, eu agradeço muito a todos os amigos do Weizmann que ajudaram a gente, todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Foi uma experiência em si incrível. Obrigada.